E se eu te dissesse que toda vez que você falha em cumprir uma meta, não é por falta de esforço, mas porque uma parte sua quer falhar? Parece loucura, eu sei. Mas existe um mecanismo interno poderoso, uma espécie de hacker no sistema operacional da sua mente, programado para te sabotar nos momentos cruciais. E entender como ele age é a única forma de finalmente quebrar esse padrão e parar de lutar contra si mesmo. Eu quero te contar uma coisa que me frustrou por anos. Sabe essa sensação de que a disciplina é só para quem nasceu com ela? Que é uma luta constante contra a preguiça, uma maratona de força de vontade pura e simples? Pois é, eu passei muito tempo acreditando nisso, me culpando por não conseguir manter uma rotina, por procrastinar, por desistir no meio do caminho, mesmo querendo muito alcançar meus objetivos. Cada vez que eu falhava, a voz na minha cabeça reforçava: você não é disciplinado o suficiente, você não tem o que precisa. E quanto mais eu tentava usar essa tal força de vontade bruta, mais rápido ela se esgotava. Era um ciclo vicioso cruel, de tentativa, fracasso e culpa. E eu via as pessoas ao meu redor conseguindo. Parecia fácil para elas. Por que para mim era tão difícil? Por que a simples ideia de só fazer era um Everest? Demorei muito tempo para perceber que eu estava lutando a batalha errada, que a minha definição de disciplina estava completamente equivocada. E o pior, que essa definição falha não era um problema só meu. É a grande mentira que contaram para a maioria de nós. Uma mentira que, sem perceber, te mantém preso, te fazendo acreditar que o problema é você, quando, na verdade, o problema é a fundação sobre a qual você tenta construir sua disciplina. Essa foi a virada de chave. O dia em que comecei a questionar essa ideia de disciplina como sofrimento necessário, como apenas faça sem pensar. Porque se fosse só isso, por que é tão universalmente difícil? Por que até as pessoas disciplinadas têm seus momentos de recaída? Algo não batia. O que eu descobri mergulhando fundo, investigando e até mesmo entendendo alguns princípios da ontopsicologia, uma ciência que estuda o ser em si do indivíduo e as leis que regem seu psiquismo, é que a disciplina não é o motor. A disciplina é a consequência. Ela não é o porquê, ela é o como. E a força para o como vem de um lugar totalmente diferente da força de vontade temporária. Essa mentira sobre a disciplina tem uma função: ela desvia seu foco. Ela te faz lutar contra os sintomas, procrastinação, falta de consistência, em vez de atacar a causa raiz. Ela te ensina a depender de uma fonte de energia, força de vontade, que é naturalmente limitada e volátil, te condenando ao fracasso a longo prazo. Pensa comigo, quantas vezes você começou algo super motivado na segunda-feira e na quarta já estava de volta aos velhos hábitos? Isso não é falta de caráter, é um sistema falhando. E o sistema falha porque a base, o alicerce que sustenta a ação consistente, não está lá. Essa base é o seu porquê, a sua motivação intrínseca, profunda, alinhada com quem você realmente é e o que você valoriza. Quando o seu porquê é forte, claro, e ressoa com a sua verdade interna, a disciplina se torna, pasme, mais fácil. Não sem esforço, mas com um tipo diferente de esforço, um que se alimenta do desejo de alcançar aquilo que importa, e não apenas da obrigação de ser disciplinado. Mas tem um adversário nessa história, um inimigo sorrateiro que opera nas sombras, minando seu porquê, distorcendo seus objetivos e te empurrando de volta para a zona de conforto, mesmo que você conscientemente queira sair dela. Esse adversário é a autossabotagem. Ele não é um monstro externo, é uma parte de você. Uma parte que aprendeu, muitas vezes na infância, que é mais seguro não arriscar, que falhar é catastrófico, ou até mesmo que o sofrimento atrai atenção e amor. É um conjunto de crenças limitantes, medos e padrões inconscientes que atuam contra seus próprios interesses, te fazendo agir de forma contraditória aos seus desejos conscientes.
E a grande sacada é que a luta pela disciplina não é primariamente uma luta pela força de vontade. É uma luta pela clareza do seu porquê e uma batalha constante contra as manifestações da autossabotagem. Sem atacar esses dois pontos, você vai continuar nesse ciclo de frustração, se sentindo quebrado, enquanto a verdade sobre como ter uma disciplina que realmente funciona te escapa. Neste vídeo, eu vou te mostrar como a disciplina é, na verdade, uma consequência de ter um porquê forte e como o verdadeiro vilão dessa história é a autossabotagem, que opera nas sombras da sua mente. Vamos desmistificar essa força de vontade e revelar as raízes profundas que te impedem de agir. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre si mesmo e sobre o que é realmente necessário para construir a vida que você deseja. Para entender essa dinâmica, a gente precisa voltar um pouco e desmontar a crença popular. A ideia que nos vendem é que disciplina é sinônimo de rigidez, de seguir regras à risca, de acordar às 5 da manhã faça chuva ou faça sol, e de dizer não a todos os prazeres instantâneos. É a imagem do sargento interior que te força a fazer as coisas custe o que custar. E sim, força de vontade é real e é necessária em alguns momentos, mas ela é como um músculo que fadiga. Você pode usá-la para começar, para um sprint, mas para a maratona da vida, para a consistência a longo prazo, ela simplesmente não aguenta. Aí entra o porquê. Pensa nas pessoas que você admira pela consistência delas. Um atleta de alta performance, um empreendedor que construiu um império, um artista que passa horas por dia praticando. Você acha que eles fazem isso só pela força de vontade? Não. Eles têm um porquê gigante, uma visão, uma paixão, um objetivo que é maior do que o desconforto temporário. Para eles, a disciplina, as horas de treino, a dedicação ao trabalho, a prática constante, não é uma punição. É o caminho natural para aquilo que eles desejam ardentemente. O porquê forte te dá energia. Ele te move mesmo quando o medo aparece. O medo é natural, é um mecanismo de proteção. A mente adora a zona de conforto. Sair dela é arriscado. Mas a coragem não é a ausência de medo. É a ação apesar do medo. E o que te dá essa coragem? Um porquê, que pesa mais na balança do que o medo do desconhecido ou do fracasso. É a clareza do seu objetivo, do tipo de pessoa que você quer se tornar, do impacto que você quer gerar, que te empurra para frente. Quando seu porquê é forte, a disciplina deixa de ser uma obrigação penosa e se torna uma ferramenta. Uma ferramenta poderosa para construir a vida que você quer. Ela é a capacidade de dizer não aos impulsos que te afastam do seu objetivo e sim às ações que te aproximam. É ter poder sobre sua própria mente, sobre aqueles pensamentos que te puxam para baixo. E é aqui que o nosso vilão entra em cena: a autossabotagem. Se ter um porquê forte é o motor, a autossabotagem é o freio de mão puxado. É quando você, conscientemente, deseja algo, mas age de forma a impedir que isso aconteça. É a procrastinação crônica. É largar um projeto promissor quando ele começa a dar certo. É se envolver em situações, pessoais ou profissionais, que você sabe que vão dar errado. É aquela voz interna que, no fundo, diz que você não é capaz, não merece, ou que é mais seguro ficar onde está. De onde vem essa força autodestrutiva? As raízes são profundas. Muitas vezes, elas nascem na infância, na forma como fomos julgados, nas críticas que ouvimos, nas crenças que absorvemos. Se você cresceu ouvindo que não era bom o suficiente, que não era inteligente, ou que o mundo lá fora é perigoso, é muito provável que tenha internalizado um crítico interno. Esse crítico se torna o guardião do seu potencial, te mantendo pequeno e seguro. Ele adora reforçar suas crenças limitantes. Não sou capaz, não mereço, não posso errar, e ele usa a autossabotagem como arma para provar que ele está certo. A autossabotagem é mestre em se disfarçar.
Às vezes, ela parece medo do fracasso. Não vou tentar para não me decepcionar. Outras vezes, é medo do sucesso. E se eu conseguir, a responsabilidade vai ser enorme, não vou dar conta. Pode ser medo do julgamento, medo da dor, medo da rejeição. E ela ama a resistência à mudança. Mesmo que o estado atual seja insatisfatório, ele é conhecido. O novo é incerto. E para a autossabotagem, o incerto é perigoso demais. Ela te convence a buscar uma segurança ilusória no conhecido, mesmo que isso signifique infelicidade ou estagnação. A ontopsicologia, essa ciência fascinante, vai ainda mais fundo. Ela fala que a autossabotagem vem de estruturas inconscientes, de complexos que formalizam o sujeito a convicções rígidas que o privam de sua potencialidade. Pensa em conteúdo removido, algo que você não aceitou sobre si mesmo ou sua história, que fica lá no inconsciente agindo contra você. Ele se torna um assassino, eliminando o próprio sujeito portador. Parece extremo, mas faz sentido quando você vê pessoas brilhantes repetindo padrões de fracasso inexplicáveis do ponto de vista lógico. A autossabotagem também pode vir da desinformação. Não só a externa, mas a interna. A desinformação semântica, por exemplo, é quando você absorve o modo de pensar falho de alguém próximo, com quem você tem um forte vínculo afetivo ou ideológico, e passa a acreditar que aquele pensamento é seu. É como se você pegasse um vírus mental sem perceber. Há também a desinformação inconsciente, que vem do removido, e a desinformação ambivalente, quando você quer algo, um projeto, uma meta, mas tem uma parte sua que também o vê como negativo, garantindo a perda no final. É uma luta interna silenciosa que você nem sabia que estava travando. Então, a sua luta para ter disciplina não é apenas força de vontade versus preguiça. É seu porquê forte versus autossabotagem disfarçada. É a sua essência, o seu potencial real, lutando contra padrões inconscientes e crenças limitantes que foram programados em você ao longo da vida. E enquanto você não entender que essa é a verdadeira batalha, a mentira da disciplina continuará te impedindo de alcançar o que você realmente é capaz. E qual é a grande revelação aqui? A quebra de expectativa. Que a disciplina não é uma qualidade inata ou apenas força bruta, mas sim uma habilidade que se manifesta e se fortalece quando o seu porquê é claro e poderoso, e quando você aprende a reconhecer e a desativar os mecanismos de autossabotagem. A disciplina é a consequência de um alinhamento interno, não a causa do sucesso. Você não tem disciplina para achar seu porquê. Você encontra seu porquê e, a partir daí, desenvolve a disciplina como ferramenta para concretizá-lo. O pior de tudo, nada disso é realmente novo. Essa compreensão da motivação profunda e dos mecanismos de autossabotagem existe há tempos, explorada pela psicologia profunda, pela psicanálise e, como vimos, pela ontopsicologia. Mas a narrativa simplista da força de vontade é mais fácil de vender. Mais fácil de criar uma indústria de coaches e gurus que te mandam apenas fazer, sem abordar a complexidade real do comportamento humano. Mas como a gente, na prática, usa essa verdade a nosso favor? Como a gente transforma essa compreensão em ação real e consistente? O primeiro passo, como eu disse, é a clareza do seu porquê. Não é um porquê qualquer. Não é ganhar dinheiro ou emagrecer 5 quilos. É algo que ressoa fundo. É a sua missão, sua visão de mundo, o tipo de legado que quer deixar, o tipo de pessoa que quer ser. É o seu ensiôntico, como diria a ontopsicologia, o núcleo de potencial e projeto específico que te identifica. Ele se comunica através da intuição, através dos seus sonhos mais autênticos. Colher o real do íntimo de si mesmo, ouvir essa voz interna, é a base. O segundo passo é reconhecer o adversário. Entender como a autossabotagem opera em você. Prestar atenção nos momentos em que você adia, em que você se critica excessivamente,
em que você se sente travado sem motivo aparente. Essas são manifestações. As raízes, como vimos, podem vir de crenças limitantes. Não sou bom o suficiente. Medos, sucesso, fracasso ou padrões inconscientes. Buscar atenção pelo sofrimento, como no primado da mãe. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma ferramenta poderosa para identificar e reestruturar esses pensamentos disfuncionais. Você sabia que a palavra sabotagem vem dos tamancos de madeira, sabots, que operários franceses usavam para danificar máquinas? É uma história interessante, mas a autossabotagem é mais sutil e destrutiva, porque danifica você por dentro. A ontopsicologia vai dizer que ela é um álibi para gratificar uma pulsão não funcional. É uma luta e sacrifício por um escopo que secretamente manifesta uma intencionalidade de redução infantil. Parece complicado, mas significa que você quer falhar para atender a uma necessidade inconsciente, muitas vezes ligada à infância, como receber atenção. É por isso que muitos projetos dão errado. Não por acaso, mas porque, no fundo, a pessoa quer o próprio fracasso. Existe uma parte que se contenta em falir. É um masoquismo autodestrutivo. E os sonhos, na ontopsicologia, podem antecipar isso, mostrando quando você está colocando causas contra si mesmo. A perversão contra a própria integridade, pegar algo e distorcê-lo, ir contra sua natureza, é a pior autossabotagem. E as causas? Afeto, sexo, agressividade, ideologia rígida. Curioso, né? Outras curiosidades. Fazer negócio com quem você ama, por afeto, é receita para falência. O business é pragmático. E falar demais sobre seus grandes projetos pode ser autossabotagem. Depaupera a energia do em si ôntico. Grandes negócios se fazem, não se anunciam em todo lugar antes da hora. Com seu porquê claro e reconhecendo os padrões sabotadores, a disciplina se torna a aplicação consistente da energia que seu porquê gera, direcionada para superar os obstáculos internos e externos. É desenvolver uma rotina intencional, alinhada ao seu porquê. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que importa. É facilitar sua vida, removendo obstáculos em vez de criá-los. É não negociar com as desculpas que a autossabotagem inventa. É aceitar erros como parte do processo e focar no ganho, no que você está construindo, não na dor temporária. É ter autorresponsabilidade e comprometimento. A autodisciplina, nesse sentido, é gerenciar suas emoções e reações para promover seu progresso, em vez de inibi-lo. É ser proativo, não reativo. É um músculo que se fortalece com a prática, mas a prática só é sustentável quando alimentada por um porquê poderoso e consciente dos inimigos internos. Afinal, será que a gente sabe mesmo o que está consumindo, inclusive sobre o que consomem, sobre disciplina e o nosso próprio potencial? Será que não estamos sem perceber operando com base em mentiras que nos limitam? A verdade é que a liberdade e a capacidade de construir a vida que você deseja não vem da força de vontade bruta, mas do profundo autoconhecimento e do alinhamento com aquilo que verdadeiramente te move. E você? Já percebeu algum desses padrões de autossabotagem na sua vida? Já sentiu que estava lutando contra si mesmo sem saber por quê? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber a sua experiência.